A paz do Senhor, meus irmãos, glória ao nome de Jesus. Estamos ao vivo para mais um podcast. Esse é o nosso primeiro podcast do dia. Nós teremos 4 podcasts hoje. Às 14, que já está 15 minutos atrasado, às 16, às 18 e às 20 horas. E eu creio que todos esses podcasts
será de muita edificação e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. E hoje, né, a gente conversou com o cantor Aládio Camargo, né, e nós somos sócios do podcast, então ele vai nos dar a honra de estar aqui fazendo, porque eu não vou dizer que eu vou entrevistar ele, porque nós vamos conversar um pouco sobre o que foi o projeto Arrependa-se no Brasil e vamos falar também um pouco do ministério do cantor Aládio Camargo. Amém. Né? Então, paz do Senhor, cantor Aládio Camargo. Paz do Senhor, pastor Carlos. Que honra, né? Toda a vida ali atrás das câmeras. Hoje a gente está aqui junto, graças a Deus. Semana passada não deu, mas hoje prove, né, a Deus de nós estarmos aqui juntos. E o cantor Aládio Camargo é um companheiro, é um amigo eu acredito que a gente se conhece desde o ano 2002, então já fazem 21 anos fazendo a obra de Deus junto. Nós já viajamos muito fazendo a obra de Deus, né? Antes da pandemia, ele cantando e eu pregando, né, cantor? Foi, bênção mesmo. E agora nós estamos aí unidos num projeto, né, que é esse podcast, e ainda o projeto Arrependa-se continua. Ele não está viajando com tanta frequência comigo, porque a missionária assumiu o lugar dele. Pois é. Missionária assumiu, daí quando ela não vai, ele leva o Ivan e o Aladinho. O Ivan, o pastor Ivan vai no trabalho missionário lá no Amazonas para atender as pessoas, irmãos. Então, irmão, para eu viajar com o Carlinhos, eu vou ter que fazer psicologia. E mesmo assim, a menina dele tá fazendo, é capaz dela tá na frente, né? Não tem jeito, é só Deus mesmo. Deus. Que bênção. Guilherme, eu vou te mandar a senha do meu celular aí para você dar play no Instagram aí, que eu esqueci, ó. Tô ficando... Presta atenção no teu celular aí, Guilherme. Irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre o reino de Deus, a obra de Deus. E o cantor Aládio Camargo... Já foi? Já tá play? Já, o menino é rápido, pastor. Você tá achando que a tua equipe é fraca? E o cantor Aládio Camargo, ele é conhecido como o cantor da Rádio Marumbi, né? Isso. Eu me lembrei, cantor Aládio, esses dias, eu fui pregar em Avaré, eu fazia programa da Voz da Assembleia de Deus em Curitiba, que é muito ouvido, né? Eu acho que é um dos... Nessa época aí de 2000 e... Vamos colocar aí 2005, 2006. E eu fazia um programa à tarde, que era com o Gildo, pastor presbítero Gildo e tal. E eu era muito ouvido, e um dia eu fui pregar em Avaré, lá no interior de São Paulo. Meu Deus, eu já estive lá já. A irmã, quando me viu, começou a chorar. Eu não acredito que é o senhor que está aqui, que ela ouvia na rádio. Agora eu fico imaginando você, quantos anos você trabalhou na Rádio Marumbi? Foi de 88 a 2003. Meu Deus. Bastante. Foi 2000, deu 10, 12, 15 anos trabalhando na rádio. Acho que foi a empresa que eu mais fiquei, foi a Rádio Marumbi. E, então, aí quando fala de Aládio Camargo aqui no Paraná e interior de São Paulo, em alguns lugares do Brasil, o povo já lembra, porque todos os pastores e cantores faziam programa, citavam seu nome, né? Uhum. E era tão engraçado, pastor, que fez me lembrar de algo engraçado. Na época, quando tinha a Rádio Marumbi, quem tinha telefone em casa, lembra? Vixe, era caro, né? Era caro. Quando eu consegui comprar meu telefone, aí eu atendia meu telefone em casa e falava assim, Rádio Marumbi, de tão acostumado que eu tava de atender o telefone na rádio e falar Rádio Marumbi. Você acredita? De atender os irmãos. Atendia em casa falando Rádio Marumbi. Vê se pode, rapaz. E a Rádio Marumbi, irmãos, né, é do nosso querido, né, que dorme no seu pastor Mateus Iense, e casado com a irmã Mercedes, né, que é irmã de sangue da irmã Raquel Falavinha, que é a sogra, né, do cantor Aládio Camargo, que dorme no Senhor também, uma serva de Deus, que nós tivemos a oportunidade também de fazer a obra de Deus junto, conhecer de perto.
E a Rádio Marumbi, para quem não conhece, né, Cantor Alad, foi a Rede Globo dos crentes. Foi. Não era isso que era conhecida? Exatamente. Por muito tempo. Por muito tempo, a Rádio Marumbi sempre ela ficava em segundo, terceiro lugar no Ibope. Eu lembro que na época da Rádio Marumbi, quem sempre estava em primeiro era a Rádio Cidade. E aí em segundo vinha a Marumbi, então ela brigava o segundo e terceiro lugar sempre. E foi intitulada como a Rede Globo dos crentes, porque tudo que é crente ouvia a Rádio Marumbi. Porque na época só tinha ela, né, evangélica, né, pastor? Hoje tem muitas rádios por aí, espalhada, FM e tal, mas na época era só a Rádio Marumbi. E ficamos ali muitos anos, depois veio a Rádio Novas de Paz, que era as ondas curtas, depois veio a Rádio 88.5 FM, que tem até hoje. As ondas curtas eu creio que já nem exista mais, porque não existe mais receptor, né, que pegue. Até esses dias achei engraçado, uma irmã mandou um recado para mim, falando que ela queria comprar o radinho do Matheus, aquele que tinha ondas curtas. Eu falei, esse aí não, acho que nem transmite mais, irmão. Porque os rádios hoje, quando você vai comprar, você pode ver, né? Ele vem só FM e onda média. Mas o onda curta, ele era transmitido de Curitiba e pegava... Eu acredito que chegava a pegar no Paraguai, não pegava? Ixi, pegava o Brasil inteiro. Não com a qualidade que hoje pega o Brasil inteiro através da internet, né? Sim. Do streaming. Porque todas as rádios, elas funcionam com streaming. É igual, por exemplo, nós estamos fazendo um podcast aqui, mas esse podcast aqui, ele parece no aquele aplicativo que eu te falei ontem, de música. Do Spotify? Isso, eu sempre esqueço que eu não uso esse aí. Eu já tentei instalar, mas me perco. Rapaz do céu, eu mexo, irmãos, com tudo isso aqui, mas eu me perco com o Instagram, me perco. Você quer ver eu me estressar, Carlinhos? Aí eu acessar Facebook, Instagram, me perco, não sei sair do lugar. Você vai fazer os negócios ali, o Carlinhos mesmo, irmão, colocou agora para transmitir ali no Instagram, eu nem sei. Ele disse que ia me ensinar, depois vamos ver. Mas, Cantor Alad, essa trajetória, o Cantor Alad tem muitas histórias, porque tem, por exemplo, ele com certeza viu os cantores Castilho, né? Vixe. Gravar. Sueli Ferreira. Tudo essa turma, Mara Lima, Joy Jonas, Tony Tito, tudo que você imaginar dessa época aí. Nossa, o Júnior nem se fala. O Júnior eu vi desde o Júnior, eu só não vi o primeiro CD dele, que é o Silêncio, né? Daí do Mesa Preparada pra cá, eu vi ele gravar todos. Todos, que foi por ali também, né? Foi. Os Viana, quando gravaram Igreja de Fogo, eu já estava na rádio. Joel Israel, quando gravou Alvorecer de Novo Dia, lembra? Quando alvorecer meu novo dia. Nossa, eu já estava ali. Tem também os Amigos do Rei, né? Que foi amigo do Rei. Amigos do Rei, viajei muito com eles. Amigos do Rei, Rick e Renan, que na época era Rick e Juan. Isso. Também, muitos. Que passaram pela rádio. Então, e essa época nós não tínhamos MK, não tinha internet, né? Não. E a rádio era... o Cantor Alad, irmãos, ele pegou na época do LP, né? Foi. Esse cantor saiu com caixa de LP, não era assim? Aham. Nossa, era legal. E fita cassete, né? E fitinha. Fita eu ainda consegui fazer. Agora, disco eu nunca consegui fazer do meu. Porque o disco você tinha que fazer de 1000, entendeu? Não fazia menos. Não é nem por muito, é que era muito caro. Então, você tinha que fazer 1000 discos. E fita não. Fita, se você quisesse fazer 50, você mandava fazer, eles faziam. Mas eu gravei na época que existia o disco de vinil, mas infelizmente não consegui ter, né, um vinil mas eu gostaria. Hoje eu faria um quadro, se eu pudesse. E você sabe que... Eu não sei se agora lá nos Estados Unidos, né? Diz que tá voltando os vinil, né? E aqui no Brasil também já. Mas se aquela época era caro, imagina hoje, né? No Brasil agora... E isso que eu ia falar, você vai comprar dá pra você ver os comentários daí, tá, Carlos? Você tá vendo aí também? Irmãos, o vinil, um toca-disco hoje, ele tá aí na base de R$1.800 a R$2.000. Tem pra vender. Sério? Tem. Nossa, caro, né? E é caro. Meu Deus, imagina o disco, então. E agora, feliz é quem tem aquelas vitrolas antigas que tocam os discos, né? Nossa. Eu tinha uma caixa, tinha até Raquel Falavinha na caixa de CD, Mateusiense, José e Paula, né? E a gente doou agora. Mas veja bem, foi... Quantos anos a gente falou? 15 anos de rádio. 15 anos. É a conta que você fez, eu não fiz. E 15 anos trabalhando ali com o pastor Matheus. O Cantor lá também tem a história do Marco Feliciano, né, que quando ele vinha de Belina para Curitiba.
Porque uma das histórias do pastor Marco Feliciano é que muita gente não sabe que quem lançou Marco Feliciano foi o pastor Mateusiense. Tô certo ou errado? Não, foi, realmente. O Marco Feliciano... É até engraçado, irmãos. O Marco Feliciano veio trabalhar na campanha do Mateus para pregar aí pelo Paraná, em troca do... Não é em dinheiro. O Mateus ia dar um disco para ele vender nos trabalhos, para ele arrecadar, né, como oferta para ele, e prometeu para ele que ia apresentar ele lá nos Gideões para o pastor Cisino. E foi o que aconteceu, que foi a primeira mensagem, pregou sábado à noite, explodiu, né? E o cantor Aládio Camargo chegou a empurrar carro. O Marco Feliciano, que ele quando estava ali na rádio trabalhando, ele era muito amigo do Paulo Vicente. Sim, do Paulão que fez. Do Paulão que fez semana passada, isso, né? E aí, quando terminava o culto, o Marco Feliciano falava: "Ô Paulão, vamos no carro." Ele gostava de comer cachorro-quente, não sei hoje, né? Mas gostava. Aí o Paulão levava ele para comer cachorro-quente e o Paulo tinha um carro velho lá que para pegar tinha que empurrar. E aí o Marco Feliciano, a gente brinca até hoje, que começou empurrando o carro velho do Paulo. Imagina, você viu o tamanho do Paulo, né? Sempre foi grande, né, o Paulo? Quando eu ia sair com os dois, nós dois tinha que empurrar, né? E o Paulão lá, com aquele peso todo na frente. Mas foi legal. Eu estava vendo aqui, pastor Carlos, aqui o irmão Adão Pinheiro. Ele disse assim: "Boa tarde, irmão, sou Adão Pinheiro de Cambará, Paraná." E eu nasci em Cambará, sou de Cambará também, irmão Adão. Aí, eu nasci lá. Cambará, Paraná, perto de Ourinhos ali. Eu já tive muito daquela região ali. Então, irmãos, o cantor Aládio permaneceu esse tempo na rádio, não gravou pela Estrela da Manhã, né? Nem um CD, não teve a oportunidade. Nem no estúdio. Não gravei nem no... Isso que era tio da esposa, né, o pastor. Então, aí o irmão Mateus tinha medo de me gravar e eu sair viajar e não ficar lá na rádio operando o programa dele, sabia? E ele não deixou gravar. E todo mundo que fazia contrato comigo para gravar, ele falou assim para o Aparecido, uma vez eu tinha fechado um contrato com o Aparecido. Aparecida de qual gravadora? Lá do pai da Dalvinha, né? Sim. Que era da Melodias do Rei. Melodias é muito famosa também. Então, Melodias eu tinha fechado um contrato lá com o Aparecido, de gravar eu juntamente com o Nilson em dupla, que eu comecei cantando em dupla com o Nilson Lara. Tá nos Estados Unidos, né, o Nilson? Tá nos Estados Unidos hoje. Daí, você acredita, irmãos, que o Mateus chegou pro Aparecido e falou assim: seguinte, se você gravar o Aládio, já vou avisando, não vou deixar rodar na rádio. Aí ele não quis me gravar mais, porque o que fazia vender o disco na época era divulgação. Aí o Aparecido falou: não, vou investir na dupla, daí não vou poder divulgar, daí vou vender como? Aí perdi a oportunidade. Aí o Mateus foi falar com ele: não, cara, não quero que você saia aqui da rádio, você vai gravar, vai sair viajar e vai me deixar na mão. E aí nessa, fiquei assim. Aí como eu queria gravar, tive que gravar, como é que fala, por recursos próprios, né? Fora da gravadora. Fora de gravadora. E até hoje, né? Até hoje eu não sou preso em gravadora nenhuma. Todos os trabalhos que eu faço é tudo independente. Eu não consegui colocar em gravadora nenhuma. E cantor Aládio. O cantor Aládio, para quem não sabe, viajou muito, né? Nessa época que lançou o CD. O primeiro CD foi... Solução. Na verdade, o primeiro CD eu gravei em dupla, né? Que foi com o Nilson. Isso. Que era o CD Elo de Amor, dupla raio de luz. Eita! Hoje é só meio estranho, né, mãe? Mas na época era isso. Imagina, né? Elo de Amor, dupla, raio de luz, é um negócio meio esquisito, né? Parece que tá falando de rosa e rosinha. Mas na época o povo era mais espiritual, não ia ter tanta maldade. Não ia, mas... Você acredita que o Gessé quis... Ele não quis lançar a dupla, mas ele quis comprar o nome. Você acredita de tão forte que ficou o nome Raio de Luz? O Nilson... É diferente mesmo. E o Nilson hoje, na verdade, até o meu abraço especial ao pastor Nilson, se estiver nos ouvindo lá nos Estados Unidos, e até hoje ele usa hoje a gravadora dele é Raio de Luz, como é que é? RDL, isso, RDL. Uhum. E aí começou com o Nilson. Quantos CDs você tem gravado? Com o Nilson 1. Isso. E daí depois eu gravei 3 sozinho, e daí venho gravando assim. Aí tem os hinos com a irmã Raquel. Fala, que daí já não é mais na época dos CDs, né? Daí não chegou a fazer CD.
Então eu tenho hinos gravados com o Nilson, tenho hinos gravados... Inclusive eu tenho 2 músicas novas que eu gravei com o Nilson recém, sabe? Ele colocou voz lá nos Estados Unidos, eu coloquei aqui, depois se juntou, virou a dupla. Voltou de novo, depois de muitos anos. Depois de muitos anos gravamos aí 2 músicas, inclusive a música Amigo, né, que fez bastante sucesso quando a gente gravou, tá no meu canal lá no YouTube. É só os irmãos ir lá e colocar a cantora lá de Camargo e procurar. Amigo, a lá de Nilson, coloca lá Amigo, vai estar lá. E dentro desse contexto, irmãos, em 2020, né, na pandemia, que Deus me deu o projeto Arrependa-se lá em São Paulo ainda, e eu estava morando em Osasco. Verdade, né? Estava morando em Osasco e precisava de alguém para viajar, não tinha como a missionária viajar comigo por causa das crianças, né? Porque na época vocês moravam em São Paulo, né? Isso. E a tua mãe morava em Joinville. Isso. E aí Deus trouxe na minha memória o cantor lá e falou, eu não tenho dinheiro para te oferecer, né? Mas quer viajar, vamos andar. Ainda o Carlinhos falou assim, irmãos, ele ligou para mim e falou assim, tenho algo que Deus colocou no meu coração e eu quero dividir com você. Se você quiser, amém. Ele falou, já falei com alguns cantores amigos, a maioria me chamou de doido, de louco, que cantar em praça, bem agora na pandemia que o povo vai ficar tudo dentro de casa e tal. Aí o pastor Carlos, você veio antes do pastor fazer essa proposta para mim, eu estava indo orar no monte com um grupo de irmãos e eu comentei no carro, né? Falei, nossa, se antes da pandemia eu já não viajava muito, agora com a pandemia nunca mais que eu viajo. E Deus usou o irmão dentro do carro para falar, agora que você vai viajar aos 4 cantos do Brasil. Falou bem assim. Aí quando você me ligou, que você me falou do projeto, eu falei, não, é Deus, né? Daí o pastor ainda falou, não tenho nenhum centavo para te dar. Aí ele falou assim, eu garanto a tua alimentação, a tua hospedagem, você não vai gastar nada, vai fazer a obra de Deus e o que eu ganhar nós dividimos. E daí foi bênção, foi o ano que eu mais viajei, foi o ano que Deus cuidou de mim e do pastor, não tinha nenhuma continha atrasada. Você vê que interessante, né, irmão? Você trabalhar para Deus. Eu vivia com as minhas contas tudo atrasada, quase tomando meus carros, luz cortando. E na época que eu viajei com o pastor Carlos, que nós fizemos todos esses projetos, Deus não deixava nem atrasar as contas, você acredita? Acredito. Você vê, Deus honrou a palavra do pastor Carlos. Foi bênção. E a gente começou aqui em Curitiba, foi o primeiro, né? Uhum. Até ali na Rui Barbosa, né? Na Rui Barbosa deu uma multidão, lembra? A gente foi distribuiu pão, distribuiu máscara, daí a gente saiu andando pelo centro de Curitiba, foi até a Rua 15 inteira. Nossa, que saudade. Aí depois a gente foi pra Joinville, a gente fez Joinville. E Joinville até minha esposa foi junto. Foi junto, cantou. E aí Porto Alegre, que foi aquele rapaz foi junto que a gente alugou o carro. O Jerry? O Jerry foi junto, foi Porto Alegre. O Jean também? O filho do Alad foi também. Foi. Aí a gente fez Porto Alegre, Santa Catarina. Quando a gente fez Porto Alegre, que a gente conheceu o pastor Jefferson, né? Pastor Jefferson, que ele doou a caixa JBL. Isso. Ele chegou... Agora, antes dele contar da caixa, na realidade, eu fiz a live, eu falei, tô com vontade de pregar na praça, precisava de uma caixa de som e tal. Aí que eu sempre lembro, foi a irmã Eliane e irmão Nilton, que eu vou estar lá dia 30 em Itapeva. Pedi o meu endereço, em uma semana chegou a caixa. Olha. Aí eu fiz Avenida Paulista, Projeto Arrependa-se, fiz Osasco. Aí que a gente veio para Curitiba, fez Joinville. E chegamos em Porto Alegre. Olha só, essa caixa de som, eu mandei para Fortaleza, ficou com o pastor Carlos Vieira. O pastor Carlos ficou com a caixa. De Carlos para Carlos. E foi agora, tá com o pastor Edivando, que me mandou agora imagens do culto que ele fez com a caixa. A primeira caixa. Que legal. Ela tá sendo usada até hoje. Que bênção. E aí, a gente chegou em Porto Alegre, eu esqueci de carregar a caixa, né? Foi isso, né? Eu acho que foi. Eu sei que depois que eu cantei, parou o som. Aí o pastor pregou na goela, daí o pastor Jefferson falou para mim assim, que caixa que é boa para esse projeto aí? Eu falei, a melhor marca de caixa de som é da JBL, mas é caro. Aí ele sumiu, né? Não vi mais ele foi na loja e comprou uma caixa JBL e um microfone Shure. Falei, nossa... O Shure tá aqui até hoje, né? Tá, estamos usando aqui até hoje. E foi algo sobrenatural. Aí...
chegou. E é Deus, né, pastor? Porque, na verdade, irmãos, a gente não pedia nada, não. Não pedíamos oferta, não pedíamos caixa, não pedíamos microfone, nada. Só que o pessoal via o sofrimento nosso, aí o que eles faziam? Eles iam, Deus tocava no coração, eles iam lá e compravam, e não era coisa barata, não. Uma caixa da JBL está quase R$3.000 daquela lá. Ele deu com nota fiscal e tudo, né? Foi bênção. Aí a gente saiu de Porto Alegre, aí a gente começou a subir. A gente foi São Paulo de novo, Rio, aí a gente foi pro Espírito Santo, aí foi. Aí a gente pegou todo o Nordeste, né? Aí pegou Deus. Bahia, Sergipe, aí foi Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Fortaleza. O Brasil inteiro. Agora pergunta, o senhor conheceu algum ponto turístico na viagem? Nenhum. O pessoal pergunta pra mim, irmão, você conhece tal lugar, tal lugar? Eu falei, não, se você me perguntar de praça, eu conheço todas. Sabe que nós ganhamos lá daquele apresentador da Praça é Nossa. Eu falei que agora a Praça é Nossa é nós dois, porque eu nunca vi, irmão. Sabe, o Carlos Alberto lá perdeu pra nós, porque olha, o que nós passamos acho que não tem praça que nós não passamos, né, nas praças famosas aí, né, pastor? Meu Deus do céu. E a gente foi em todas as capitais do Brasil, né? Foi. E aí a gente subiu todo o Nordeste de carro. E a gente subiu o Nordeste 2 vezes. Lembra, né? Foi 2 vezes. Que a última vez a gente ficou 14 ou 18 horas no meio do mato. Lembra? Da rua de barro. Nossa. Foi terrível. Que o pessoal, o GPS desviou a gente. Fez nós entrar no mato lá que nós não sabia sair mais. E era só lagoa, a gente entrava com os carros no meio daquelas lagoas que era... Nossa, eu via aquela lagoa, eu falava, pela fé, seja que Deus quiser. Deus amado. Fiquei com dó do carro do Carlinhos, irmão. Só que, irmãos, foi todo o Nordeste, a gente voltou daí por Piauí, a gente passou por Piauí na volta, aí descemos, aí depois foi a outra viagem, que a gente foi pro Acre. Eu sei que daí as últimas foi de avião, né? A gente foi pro Acre, daí a gente pegou Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Foi numa reta, só que foi 8.000 quilômetros. Deu pra ir e voltar. Nossa. Aí depois, Manaus, Roraima, Amapá e Maranhão e Belém, a gente fez tudo de avião. Aí Deus já proveu o milagre. Foi benção, né? E foi bem na pandemia, mas estava tudo fechado. O Aládio pegou comigo a nossa ida ali pro Nordeste em 2020. A cidade tava lá. Lembra? As cidades com tapume. Isso, lacradinho. Teve lugar que a gente não pôde entrar. Não entrava ninguém. Os prefeitos fecharam as cidades. A gente viu isso. E tinha aqueles concretos, né? Eles colocavam com trator os concretos nas entradas de todas as cidades. Isso. E ninguém entrava e saía. E o único estado que o cantor Aládio não teve comigo foi em Belo Horizonte, com o projeto. Só que na última viagem a gente pisou em Belo Horizonte, do aeroporto. Eu falei, Aládio, Deus é contigo mesmo. Você não dizer que viajou no Brasil inteiro comigo, faltou Belo Horizonte. E nós estivemos no Paraguai. E na ponte da Argentina. Lembra que a polícia foi atrás de nós lá no meio da ponte? Polícia Federal, na Argentina. Polícia Federal foi arrancar a gente, que a gente queria orar. A Argentina. A Argentina ficou 7 meses fechada e ninguém atravessava. E aí a Polícia Federal foi lá atrás de nós, que a gente foi lá fazer. A gente pediu, né, para fazer uma oração só. Mas daí eles deixaram a gente orar lá. O policial deixou e a gente orou dentro da Argentina, né? A gente botou o pé dentro da Argentina para interceder, que foi o lockdown mais longo do mundo. Foi a Argentina. Até a polícia da Argentina veio lá e falou, pastor, ora por nós aqui também. Então, pode deixar. Que eles vieram ali, né? Sim. Para saber o que nós estávamos fazendo ali. Daí o pastor, não, a gente veio fazer uma oração para abençoar o país de vocês. Aí eles falaram, então tá bom, então ora por nós aí. E foi várias experiências, né, cantor Aládio, de a gente levar o alimento, levar a máscara. Tem o de Goiânia, que não tinha ninguém ouvindo a gente. Conta essa aí de Goiânia, que você falou que tava ficando louco, que Deus falou com você. Sim, eu só não lembrava qual cidade que era, mas é Goiânia. Foi em Goiânia. Então nós estávamos cantando, irmãos, perto de um terminal de ônibus, do ladinho do terminal de ônibus. Mas o terminal estava vazio, né? Porque era bem na época forte da pandemia.
E aí aqueles ônibus passavam com poucos passageiros na nossa frente assim. E eu cantando ali na introdução do hino, eu falei assim, meu Deus do céu, acho que eu tô ficando louco da cabeça, tô cantando pra nada, pras árvores, o povo aqui nem bola dá, e quem passa parece que a gente não existe. Aí Deus falou no meu coração, não, você não tá cantando pra nós, você tá cantando pra mim, e eu tô recebendo teu louvor. E naquele momento chorei, né, assim, porque achei tremendo, né, porque a minha visão ali tava diferente, né, não tem público, mas Deus estava ali conosco, e foi uma bênção mesmo. Os milagres, assim. O milagre também aconteceu, não sei se o pastor lembra, foi lá no Paraguai, irmãos. Os irmãos, coisa mais linda, irmão. Nós atravessamos no Paraguai e fizemos o culto. Foi umas 2 horas de culto, né, pastor? Sim, a gente andou o Paraguai inteiro ali fazendo barulho. Isso. E os irmãos acreditam que no outro dia, daí nós fomos lá, voltamos ali no Paraguai, daí para conhecer as lojas, fazer compra de coisas baratinhas, né? E a internet não pegava, e daí o cara falou assim, não, depois que você atravessa ali a Ponte da Amizade, a internet não pega, do Brasil não pega aqui. E no culto nós transmitimos o culto ao vivo. Nos 2 celulares, e olha, e pegou. E pegou certinho. Pegou porque era Deus, você vê. No outro dia, no mesmo lugar, não pegou, e aí nós fomos se informar, não, quando você atravessa no Brasil já não funciona a operadora. Aí eu me emocionei, falei, nossa, então onde foi Deus? Por quê? Não era para funcionar. E teve uns trabalhos, por exemplo, no Recife, eu não sei se cantou lá, lembra de um senhor que foi se suicidar? Que ele parou, sim, uhum. Ele saiu de casa para se suicidar, que a esposa tinha deixado ele, bem na pandemia. Aí a gente pregando ali, ele colocou a cabeça na árvore, começou a chorar. Foi. E veio, aceitou Jesus e falou, eu saí de casa hoje para me tirar minha vida. E Deus pegou ele antes da morte, né? Jesus salvou aquele senhor e foi uma conversão mesmo, que ele aceitou Jesus chorando. Foi bem assim aí mesmo. Começou outras coisas muito fortes a acontecer, por exemplo, em Maceió, só drogado cantando hino, só viciado. Ia lá e quando abria a boca para cantar, eram cheios de Deus, assim, né? Você via. Teve uma praça lá no Mato Grosso do Sul, no centro da cidade, que, não sei se você lembra, que teve um ministério de louvor, um tocou violão, outro batia uns batuque, e eles cantando com a alma, né? Tudo viciado em crack. Foi. E foi algo sobrenatural. Mas o mais forte, né, dessa obediência de nós termos ido no Brasil inteiro, que foi algo que Deus colocou no meu coração, foi para fazer os atos proféticos, né? A gente profetizou em todas as cidades. E não sei se o cantor Alad lembra do Amazonas, que explodiu o trio elétrico. Lembra? É, verdade. A gente começou no centro de Manaus. Foi. A gente andou umas 5 quadras. O dono do caminhão ficou assustado. Falou, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso acontecer. Porque explodiu mesmo os fios, né? O som parou de funcionar. Acabou. Foi aonde a gente começou a alugar trio elétrico, né? Que a gente fez trio elétrico no Maranhão. Estragou o gerador lá, parou com tudo. Explodiu. E o dono do caminhão ficou assustado. Vocês veem como foi espiritual mesmo. E fora os livramentos. Eu acredito, cantor, que só a eternidade para revelar. Mas a gente teve em todos os estados, irmãos, para orar. Para que o povo viesse ao arrependimento. E para Deus levantar em todos os estados do Brasil pregadores de justiça, pregadores de arrependimento. E eu tenho certeza, né, que essa chama, a gente nunca está sozinho, porque a gente jamais pode ser como Elias, só eu fiquei. Eu creio que Deus já tem o seu remanescente, mas eu creio que através do projeto Arrependa-se, Deus levantou um batalhão, né, para pregar e anunciar a volta de Jesus, o juízo de Deus, e pregar o evangelho. Então, assim, teve lugares que a gente foi muito bem recebido, de o povo nem acreditar, né? De estar perto de nós, assim, a gente parecia até celebridade, né? Cantando lá. E o povo fica assustado. E teve as experiências, que foi muito forte, né? Cantou lá, foi as 2 idas ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro também, que foi... Deus preparou de uma forma, né? Deus preparou. Que nós saímos cedo, nós estávamos, era em Goiás, né, pastor?
e tinha que ir para Brasília. Aí o pastor falou, amanhã nós vamos sair 5 horas da manhã. Eu falei, tá, amém, né? Fazer o quê? Ainda tá na casa do Tony, né? Isso. Aí a gente saiu... Das irmãs Rezende. Exatamente, aí a gente saiu cedo, irmãos, para ir para Brasília. Aí quando estava chegando em Brasília, estávamos ouvindo no rádio que o presidente já tinha atendido o povo que estava indo para o trabalho. Daí o pastor Carlos falou, nossa, perdemos a oportunidade. Aí mesmo assim, ainda com a caixa de som e o carro, né, eu ia dirigindo e ele ia pregando o evangelho por aquele congresso. Esplanada, todas as esplanadas, Supremo. Aí depois nós fomos fazer o culto na praça. Isso. Aí ali na praça nós conhecemos lá, né, o irmão lá que nos chamou. Ah, não, aí teve é Clayton, né? Clayton. Uhum. Ele manda mensagem até hoje. Um advogado, é bombeiro, né? A esposa dele é bombeira e ele é militar. Que legal. E aí ele falou, vem aqui em casa, pastor. Daí ele hospedou a gente. Ele falou, não, mas o presidente na volta passa lá. A primeira vez foi isso, né? O presidente volta e aí a gente leva. E eles levaram, a gente foi o primeiro a entrar lá, no famoso cercadinho. Almoçamos, dormimos lá, lembra? Descansamos. A gente descansou. Aí depois a gente tomou café com os pais dele, lembra? Aí o pai dele, que era militar, conhecia tudo lá, levou a gente lá. Aí a gente foi. Foi. E aí foi algo tão sobrenatural, irmãos, que o presidente abriu a porta na nossa frente. Foi. Recebeu a mensagem. E virou as costas. Foi tremendo. As duas vezes, né? Ele abriu a porta na nossa frente, ouviu a mensagem, virou as costas e foi embora. Ele ficou assim, eu acho que transtornado com o que ouviu, e foi embora. E aí, na segunda vez já foi... Aí o cantor lá, ele ia pra Rússia, né? Foi. E eu tava lendo o livro... Foi uma semana antes de começar a guerra da Rússia. Eu tava lendo o livro... aquele lá, Mais Esperto que o Diabo. Ah, é. Aí eu falava assim, vai dar certo. Ela capaz, ele não vai para lá, ele vai para a Rússia, não sei o que. Eu falei, vai. E a gente foi bem cedo. E daí já não podia filmar, né? Já não podia filmar. Mas a gente entrou e ficamos bastante tempo ali conversando. E falamos com ele, orei com ele, né? Foi. Orei, ele tirou foto ali. A segunda vez foi mais tranquilo. Foi bem mais tranquilo. Que daí, que da primeira vez você só entregou a mensagem para ele, né? Na segunda vez vocês ainda conversaram, você orou com ele. Foi. E as duas vezes a mensagem foi a mesma, né? A gente falou sobre vários líderes que estavam em volta dele só paparicando ele, falando que ele queria. E que era tempo de a nação brasileira se arrepender. Infelizmente, eu vejo como nos tempos bíblicos, né, cantor lá, de que Deus levantava profetas e os reis não ouviam. Só ouviu aquilo que lhe convinha. E a gente está vivendo o mesmo tempo, mas eu tenho certeza que é aquilo que eu falei a primeira vez ali para ele, que muitos no grandioso dia vão prestar conta, né? E eu acredito que ele fez o que foi na sua alçada, né? Mas infelizmente a questão religiosa com a política deste mandato passado aí foi totalmente deflagrada. Eu acredito que a instituição religiosa, a igreja, perdeu muito por dar de frente, e agora o sistema está totalmente inverso e agora o negócio está tenebroso. Né? Mas a missão que Deus deu para mim e para o cantor Aládio foi executada. E aí, veja, o cantor Aládio viajou o Brasil inteiro, não pegou enfermidade. Foi. Mas daí, quando a gente fez 7 de setembro em São Paulo, quando eu fui vaiado lá e o cantor Aládio chegou aí, passando mal, lembra? Foi. Nossa, aquele dia eu tava... E ele não conseguiu me achar, a gente não conseguiu se encontrar, lembra? Sim. Eu fiz a Avenida Paulista, daí eu fui xingado, vaiado, levei ovada, desceu um cara... A polícia parou o caminhão. A polícia parou, fomos pra Cacolândia, os viciados vieram dar chute e soco no caminhão, brabo, e o cantor lá não conseguiu, porque ele já estava enfermo, ele já chegou em casa com a enfermidade, mas graças a Deus... Eu viajei o Brasil inteiro, não peguei, fui pegar o meu pai transmitiu para mim num almoço que fui almoçar com ele. E graças a Deus, né, Deus nos sustentou e proveu, né, cantor lá. Eu acredito assim, é até bonito cantor lá de falar que antes de ele se envolver
né? As coisas não estavam bem. Mas Não. depois que a gente se envolveu, eu também vivi Não. isso. E principalmente depois da primeira ida no presidente Bolsonaro, Deus abriu muitas portas. É, né? E foi através do que? Da obediência. Ele Foi. poderia, o cantor, dizer, eu não vou ficar em casa, vou pegar vírus na rua. Não É. não é um... Eu nem lembrei de vírus. Falei, era tudo que eu queria, era fazer a obra de Deus mesmo. Então, se Deus está me dando essa oportunidade, eu vou junto. Daí, começamos a viajar, fazer a obra. O pastor chegava nas praças, aquelas praças vazias, né? Colocava a caixa de som. Eu soltava o playback e começava a cantar, louvar, adorar. Aí o povo ia ali se aglomerando, principalmente moradores de rua, pessoas alcoolizadas, pessoas que realmente necessitavam de ouvir a palavra de Deus. E aí eu cantava ali 2, 3 hinos, o pastor trazia uma palavra, depois eu cantava mais 2 louvores. E no momento que eu cantava, o povo ia se aglomerando, o pastor pregava, era uma bênção, trabalhos assim que eu, para falar a verdade, eu sinto saudade, viu? E daí, irmãos, quando nós temos esse trabalho, eu viajando muito com o pastor, eu falei assim, não, eu tô cantando, repetindo muitos meses hinos. Peguei e gravei um monte de hino novo, daí ele não me levou mais para viajar. Tá aí os hinos novos, tudo parado. Mas, Tudo no pendrive, irmãos. ele já está fazendo comercial aí, os irmãos que quiserem adquirir todos os hinos do Canto Alade, os clipes, as músicas com a irmã Raquel Falavinha, agora ele tem um pendrive, né? Nossa, tem muitos hinos ali. Tem hino que quando eu tava colocando no pendrive, nem eu sabia que tinha. Foi legal. E tem 16 clipes. Tem 16 clipes. Só os clipes ali vale ouro. E... Clipe com a irmã Raquel, coisa que não volta mais, né, pastor? E aí tem, no meio de tudo isso, a perda da irmã Raquel Falavinha, né, foi um baque, né? Nossa, pra mim foi um baque. Eu fiquei 1 ano, né, cuidando dela e do Jurandir. Daí depois de todo esse processo, Deus falou com ele para cuidar, e eu me lembro, eu falei para ele, cuida deles. O pastor Carlos foi um que falou também. Eu falei, cuida que Deus vai te honrar. Deus usou o pastor Jefferson, amigo meu aqui de Campina Grande do Sul, falando assim, ó, Deus manda dizer que você vai cuidar da tua sogra e do teu sogro, e é para você honrar eles que Deus vai honrar você. Eu pensei comigo, eu ainda brinquei com o pastor, falei, mas eu já cuido, eu levo o preço para cima e para baixo, eu louvo juntamente com ela. Eu pensava que isso já era cuidar, mas irmão, você não tem ideia. Não desejo para ninguém, irmãos. Não triste. foi só dela, né? Foi do esposo dela e do dela. Jurandir. É triste, irmão, você vê uma pessoa que era cheia de saúde, querendo fazer a obra de Deus igual a irmã Raquel fazia, e você ter que dirigir sozinha. Dirigia sozinha e, sabe, ela era animada para fazer a obra e aí começou a andar com o andador, depois com o andador já ficava caindo, sabe? Eu levava ela no banheiro, pastor, ficava cuidando dela igual criança. Levava ela no banheiro, ela não conseguia se despir, né, para fazer suas necessidades, eu tinha que despir ela, colocar ela sentadinha lá no vaso. Aí, graças a Deus, ela conseguia se limpar, né? Daí depois eu ia lá, erguia a roupa dela, tratava igual criança. Tanto ela como o Jurandir, os dois chegou nesse ponto. De usar fralda. Isso, daí fralda, aí eu tive que chamar minha esposa e o meu menino para trocar, porque daí essa parte eu já não tinha estômago para trocar de criança. Do meu menino, para você ter ideia, eu nunca consegui trocar a fralda dele, porque eu tinha o estômago meio fraco para essas coisas. Xixi ainda eu até trocava, né, mãe? Se eu visse uma pastinha ali, já ficava ruim. Então imagina de idoso, né, que o volume é maior, né, dele. Aí, mas foi, Deus o livre, irmão, hoje a gente ri assim, mas não é fácil, sem contar a tristeza, né, que eu sentia, né, de ver. Porque... E vocês estavam com um projeto de gravar, né, mais louvores, já estava tudo certinho, né, de gravar mais hinos, né? Então, na verdade a gente gravou, só estou esperando ficar pronta a mixagem, mas já está tudo gravado. Graças a Deus que deu certinho, né? Então, na verdade, os primeiros hinos que a gente gravou, que eu acho que foi 5, irmãos, eu achei que a qualidade ficou melhor porque a minha sogra estava com a saúde melhor. A voz. Nossa, a voz dela ficou legal. Aí, e os últimos, assim, eu percebi que a voz dela, tadinha. Meu Deus. Mesmo assim, ela se esforçou para... Se esforçou. Para vocês terem ideia, os 5 ou 6 primeiros hinos que a gente gravou, ela ainda estava bem de saúde e gravou de pé. Os outros teve que gravar sentada, ruim mesmo. Já o pulmão já. Tadinha. Foi sofrido assim, sabe?
Eu sofri por demais de ver o sofrimento dela e dele, porque eram pessoas que estavam 24 horas com a gente. E daí eu fiquei 1 ano, pastor. 1 ano, irmãos, morando lá na casa deles, ficando lá. A minha esposa ficava na minha casa, eu ficava lá. A gente ficou separado 1 ano, bem dizer. Só se via quando ela ia lá, sabe? Porque eu não conseguia mais carregar eles. E a casa deles tinha escada, então eu fiquei preso, fiquei lá. Eu vivia reclamando, né? As pitangas pro pastor Carlos, o pastor Carlos fica firme, aguenta. Que eu falava, pastor, não estou aguentando mais, não sei o que fazer, porque não tinha quem deixar, que ninguém queria cuidar. E aí eu não ia abandonar, né? Mas a carga eu estava ficando doente já. Sim, mas você acaba adoecendo junto até por ver o sofrimento, né? E outra, o pastor Carlos mandava às vezes trabalho para eu fazer, eu não conseguia executar, porque se eu sentasse na frente do computador, daqui a pouco eles me chamavam, era igual criança chamando o pai com fome, assim, né? Aí você tinha que estar fazendo alguma coisa especial, aí você tinha que estar dando remédio na hora certa. Eu não desejo isso para ninguém, não, irmão, não é fácil não. Mas tanto um como o outro, né, descansou. Foi. Para a palavra de Deus, a palavra diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, né? Então eles estão bem com Deus. Amém. E basta nós terminarmos a carreira e chegarmos lá, né? E graças a Deus o cantor Alad foi obediente nessa questão aí. E eu tenho certeza que, com certeza, em breve ele vai voltar aí fazer algumas viagens conosco. Apesar que agora tá cheio de serviço. Agora a gente montou aqui, né, o podcast, né? Foi uma ideia do pastor, porque eu já trabalhava com essa parte da filmagem há muitos anos. Aí o pastor, o que você acha de nós fazer um podcast que tá em febre e tal? E aí eu te ajudo e tal. E aí eu me animei, né? E graças a Deus tem abençoado, pessoas têm já, né, aparecido aí e tal. E eu creio que ainda vai dar pra gente conseguir sobreviver, né, disso aqui. Mas a obra de Deus é prioridade, né? Com certeza, com certeza. A obra, inclusive o pastor Carlos não está preso com isso aqui não, quem está preso é eu. Ele está viajando aí direto. Porque o operacional aqui, ele é a ideia, né? Eu sou operacional aqui, então eu que tenho que estar fazendo tudo e tem coisas que eu estou aprendendo ainda, né? Tô apanhando aqui, irmãos, ainda com esses microfones, com esses cabos, tem uns ruidinhos aqui que tá me irritando, mas eu acho que vamos chegar a qualidade vai ficar boa. A qualidade, entendeu? É que tá faltando investimento, sabe? Eu fui ver qual que era a solução, aí eu falei, por enquanto a solução é ficar quieto. Mas, irmãos, graças a Deus, né, porque... eu tenho a filosofia de trabalho, aprendi muito com o pastor Pimentel, José Pimentel de Carvalho, que foi um grande pastor da Assembleia de Deus em Curitiba. E o pastor Pimentel sempre dizia para os obreiros, obra de Deus se faz com os que vão. Então, assim, a gente começou o projeto Arrependa-se de uma forma, e hoje ele criou raízes em vários lugares. Hoje o pastor Jefferson, que doou a caixa de som para nós, tem um trabalho na casa dele, e tá lá firme e forte. Em Fortaleza tá uma potência, né? Inclusive até hoje tem uma equipe indo para Assaré fazer o projeto Arrependa, vai ficar 10 dias evangelizando a cidade, ganhando alma. Tem o pastor Carlos Vieira, tem o pastor Edivando em Fortaleza também, só em comunidade, pregando, só em comunidade. Aí nós temos no Rio de Janeiro o pastor André, no Morro do Cruzeiro ali, na escadaria do São João, o cantor lá já teve aquela igreja lá no último degrau lá. Ah, meu Deus no Rio de Janeiro. Você sobe lá, já chega morto lá em cima, irmão. Lá não precisa nem orar no monte, é só orar dentro da igreja, lá você já tá no monte. Não, meu Deus do céu, irmão. Eu já subi escada na minha vida, mas aquela é a escada de Jacó. E aí a gente tem em Duque de Caxias, a irmã Maria Augusta. Estamos em Minas Gerais, pastor Denis Salles, né, com o pastor Edi. São 2 pessoas que estão fazendo ali em Minas Gerais. São Paulo, né? Em algumas regiões de São Paulo. Está tendo trabalho do projeto Arrependas. No Equador, né? Aí nós temos trabalho no Equador, que tá uma bênção. Tá uma bênção. O projeto, trabalho do Equador, assim, tá maravilhoso. Muitas almas novas aceitando Jesus e trabalhando para o reino. Então veja que começou algo assim que parecia, agora em Curitiba, pastor Ivan,
Pastor Ivan agora em Curitiba. Isso. Toda sexta-feira também tem trabalho no Lago da Ordem, para quem é de Curitiba. E a gente vai ter o trabalho dos cobertores agora, né? Que é o inverno, distribuição de cobertor, touca, meia. Então criou raízes e Deus está levantando um exército, né? E começou através do pastor Carlos e do cantor Aládio, e agora está aí uma multidão de gente pregando, tem vários pregadores de rua, e Deus está trabalhando, porque aí tem em Maceió, em Alagoas, tem o Géliser Galvão também, que começou conosco, né? E ele pegou, agora ele tem o projeto dele, o projeto Pão para Todos, distribuição de Bíblia e de alimento. Então Deus levantou um povo. E também agora na Amazônia, projeto Arrependa-se na Amazônia. Ontem ainda eu mostrei na live. Até eu estou pedindo ofertas, irmãos puderem ajudar, nós vamos comprar quatro ventilador, cadeira e forro, que nós estamos construindo mais uma igreja lá no Ribeirinho, bem na comunidade mesmo, no Ribeirinho. A casa fica em cima do rio mesmo. É a última casa da rua, então ela já fica dentro do rio. Quando enche, a água bate embaixo da casa. É onde vai ser a igreja. Onde vai ser a igreja que nós vamos inaugurar quarta-feira que vem. Você que está aí nos assistindo, não deixe de enviar sua oferta. Isso no Amazonas. No Amazonas. Aí no Amazonas eu fui com você, né? Foi em Manaus. Lá onde a gente tem o projeto mesmo, não. Ainda não. O cantor lá, a gente teve em Manaus. Daí de Manaus a gente foi para Roraima. A gente alugou um carro, foi em Roraima e voltou. Foi em Manaus que nós fomos lá que tem o Rio Negro e o Solimões? Isso. Aonde a gente está lá no projeto, no Rio Solimões. Dali de Manaus, aonde a gente tem o projeto. Lá foi legal. Aonde a gente tem o projeto, dá 7 horas de barco? De barco. 7 dias de barco. Mas daí vocês vão de barco? Não, a gente vai de avião. De avião dá 2 horas. Nossa, que diferença, hein? Mas de barco, o pessoal viaja 7 dias de barco. 7 dias no barco. Então veja que o projeto Arrependa-se, né, com o Ministério Eu Sou a Igreja, era algo que começou pequeno em praças. Só que agora está tomando uma proporção. Que benção, né? E está crescendo muito mesmo, muito. E a gente vê o fruto, né? Então veja bem, a obra de Deus se faz com os que vão. Eu convidei pessoas, não aceitaram, o cantor Aládio aceitou. E desse projeto surgiu, então, vários projetos. E o reino de Deus está sendo propagado. É verdade. Que benção, né? Ele nem sabe que faz parte de tudo isso, mas ele faz parte, sim. Eu nem lembrava, na verdade. Não, eu lembrava que eu viajei, né, irmãos? Mas que os frutos tinham ficado, a gente acaba esquecendo. E tem tem coisa que... É igual você plantar uma árvore, né? Tem árvore que você planta, aí ela dá fruto, você nem lembra, né, que aquela árvore que você plantou é uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera. Que bênção. Ó, na Paraíba tem o irmão Marcílio, e Deus colocou no coração dele, ele faz uns bannerzinhos assim, ó, Jesus está voltando. Aí ele está distribuindo em todas as cidades da região dele lá. Aí os empresários estão financiando, daí ele coloca as empresas embaixo. E em cima assim, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E aí as pessoas andam na rua e tudo quanto é lugar que elas vão, nas cidades, onde ela olha num poste, num muro, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Nossa. É tremendo o trabalho que Deus colocou no coração dele, e ele não para. Ainda ontem ele me mandou fotos do que Deus colocou, é um trabalho. Muita gente não valoriza, mas um dia, eu sempre digo, a questão de praça, uma das experiências que mais forte que eu tive em praça foi aqui em Curitiba, que uma vez eu estava pregando na Praça Rui Barbosa, não tinha ninguém me ouvindo. Tipo assim, aí não tinha ninguém sentado no banco, e o pessoal, daí a praça é muito grande, pessoas lá no ponto, muita gente indo pegar ônibus, daí eu terminei e veio uma irmã. E uma irmã chegou para mim e disse: meu filho, não pare de pregar. Mesmo que ninguém te ouça, pregue. Mesmo que ninguém pare para te ouvir, pregue. Porque no trono branco, muitos não vão querer se justificar
e o Senhor vai mostrar você pregando nessa praça. Que bênção, hein? Que E é uma maravilha. verdade, porque a gente acha que é insignificante, que ninguém ouve, que não, a palavra incomoda. Uhum. E a semente, o que Jesus mandou? O semeador saiu a semear. Sim. Jesus mandou a gente semear a palavra. É. Né? Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Que nem Mandou aqui semear e ele nem olhava para onde estava caindo a semente, que umas caiu em espinho, outras em pedra, outras em terra seca, e sementes iam caindo em tudo que é lugar, né? Que isso representa o coração do ser humano. e Né? Até que chegou num coração lá que realmente brotou. Então não é só por essa parábola dá para perceber que não é todo mundo que dá ouvido, né, aquilo que está sendo pregado, mas pelo menos a gente está obedecendo ao ID de Jesus, né? e semeando a palavra. E semeando a palavra. Eu tenho um testemunho aqui de Curitiba, cantor lá do Marivaldo. Ele era lá da igreja. Meu Deus. É lá pra cima, lá não é Osternac, Umbará. Ele estava num bará, congregando num bará, e ele me ligou. E ele falou: rapaz, você não tem noção do que está acontecendo aqui. A gente aqui, quando eu fazia o trabalho aqui, que era da Assembleia de Deus, a gente encaminhava o pessoal para a Assembleia de Deus mais próxima da casa, né? Uhum. Aí chegou um irmão lá, dizendo: ó, aceitei Jesus na Praça do Barbosa, mandaram vir para cá. Aí ele foi discipular esse irmão, daí o rapaz contou que também ele estava com uma arma. Que legal. E a voz falava para ele tirar a vida. E ele não falou isso para mim na praça, falou pro Marivaldo lá no discipulado. E Deus permitiu que você soubesse desse testemunho Desse para ver que não foi em vão. Glória a Deus. Aí ele jogou a arma fora, esse cara, e se converteu, ficou firme. Que bênção. Você vê que coisa, né? E só eu sempre digo, né, que nem a gente fez o jejum agora de 21 dias. No primeiro dia uma mulher reconciliou com Jesus e fez o jejum inteiro. Eu falei, daí Jesus curou pessoas, desapareceu cisto, pessoas vomitaram macumba, pessoas foram curadas. Jesus abriu um monte de porta de emprego nesses 21 dias de jejum, Nossa. terminou domingo. Olha. Só que eu falei, do maior milagre, a mulher voltou para Jesus. Esse é o maior milagre. É. O resto é consequência do evangelho. Porque os sinais é a Bíblia, né? Os sinais seguirão Aos os que creem. É. Agora, a salvação de uma alma. Tremendo. Então, muitas das vezes, a gente viaja, que nem aconteceu agora na praça em São Paulo. Agora, quando é que eu estava? 15 dias atrás, né? Foi. Estava em São Paulo. Aí um homem aceitou Jesus chorando. E Que ninguém bênção. pediu nada para ele. A gente ofereceu ajuda, tinha como levar para casa de recuperação lá. E ninguém falou nada para ele. Pegou o cigarro, o isqueiro, jogou no lixo. Oferecemos ajuda, ele foi para casa de recuperação. Que bênção. Aí você pensa, você atravessa vários quilômetros, muitas vezes por causa de uma alma. Uhum. Então eu tenho certeza, cantor, por que eu tô falando isso? Eu tenho certeza que quando nós chegarmos na eternidade, a gente vai ver muito fruto dessas loucuras. É. Eu só de chegar já vou dar glória a Deus, que não é fácil para chegar não. É. Se eu conseguir chegar, irmão, meu Deus, como diz o ditado, né? O que vier é lucro daí. Ai, ai. Irmãos, é uma alegria. Eu gostaria... Eu não tenho pendrive aqui, né? Não dá com pendrive ainda. Pendrive alcança o pendrive, meu amigo. O pendrive aí para nós. Esse. Tem nos irmãos, pode acessar a loja do pastor Carlos Cardoso, né? O problema é que eu não coloquei na descrição ali. Do quê? Não tá na descrição Da loja? Como é que é o nome da loja? Loja Apocalipse na Veia. Loja Apocalipse na Veia. É tudo Apocalipse na Veia. É. É só você colocar lá Loja Apocalipse na Veia no Google e você vai entrar lá e tem aqui o pendrive do Cantor Alad, irmãos. Olha que bonito. O Cantor Alad é cheio de detalhe, né? Alad Camargo. Mandei fazer personalizadinho, mano. Personalizado. E tem todos os hinos do Cantor Alad, todos os louvores. Eu gostaria que você também entrasse aí no canal dele do YouTube, é Alad Camargo. Cantora lá de Camargo. Cantora lá de Camargo. É. E também tem alguns louvores lá. Claro que não vai ter tudo que tá aqui. Só aqui tem 16 clipes, mais 5 CD mais ou menos, né? Uhum. Ou é mais do que 5? Não, tem uns 7. Uns 7 CD. Tem hinos inéditos, que não tem nem clipe ainda. Não tem mas nem já clipe tem ainda. aqui. E tem um hino que eu vou colocar aqui também, irmãos, que o maestro acabou de me mandar, que eu nem ouvi ainda. Vou ouvir depois que terminar aqui.
E é uma vida dedicada na obra de Deus, né? O cantor Aládio tem o testemunho, nós vamos terminar com o testemunho da conversão dele. E o pendrive, continuando aqui, pastor, te falar assim, ó, nós estamos vendendo, irmãos, o pendrive tanto na loja, né, em todo lugar, por R$100. Deixa eu explicar para os irmãos. É que quando se fala assim, eu também me assustei. Quando a gente fala assim, nossa, R$100, porque quando você comprava um CD, na época, lembra, pagava R$10 no CD, né, pastor? Só que hoje, para você fazer um pendrive, só o pendrive, irmãos, virgem, assim, ó, de 16 GB com a qualidade boa, você vai pagar uns R$50. Então, só do material aqui você já tem R$50 que é do material, entendeu? E aí tem mais o trabalho de você colocar música por música aqui, clipe por clipe. Então tem gente, a minha sogra mesmo comprou um pendrive do Castilho e pagou R$170, pastor. É isso do mesmo. Castilho, porque ele lá tem 300 hinos e 300 playback, já pensou? Quase 1000 louvores. E vale a pena, porque pendrive você pode guardar os arquivos no teu computador, pode passar para o teu celular. Você pega aqui, ó, o pendrive aqui, irmãos, e pluga numa TV como essa aqui pelo USB, você já sai ouvindo os hinos e já sai assistindo os clipes. Que ele vai abrir a pastinha ali e através da pastinha você escolhe o que você quer. Então é muito mais prático, a qualidade é muito melhor. Então é um investimento. CD, por exemplo, CD você tinha ele, riscou, acabou. Pendrive não, pendrive pode pegar os arquivos, guarda no teu computador, pode guardar no teu celular e guardar esse pendrive, pode fazer uma outra cópia aí, né? Então é um investimento, eu digo, né? E os irmãos que vai estar nos ajudando, porque antigamente, pastor Carlos, a gente gravava o CD, você ia na igreja depois do culto, terminava o culto, você vendia. E hoje já não tem mais isso. Então hoje a gente grava, investe caríssimo aí numa gravação. É isso que o povo não vê, né? É caro para gravar. Só um hino que eu gravei para os irmãos terem ideia. Olha que eu tenho vários, irmãos, que agora a gente não grava mais um CD inteiro. Hoje você grava uma música. Você pega uma música, você achou bonita aquela música lá e você vai gravar. É inédito, ou é tua, ou alguém te deu. Você vai, leva para o maestro, ele faz os arranjos. Só esse trabalho, irmão, de você mandar para o maestro ele fazer o arranjo, você colocar a voz e deixar pronto apenas uma música, é R$1.500, pastor. O custo. Mesmo. Então, se você for analisar, uma música só já é muito mais caro do que, né, o pendrive em si. Agora, irmãos, abençoe aí a vida do cantor Aládio. Eu vou colocar aqui para os irmãos o telefone dele. Peraí, mas eu vou pedir para ele digitar. Mas não sai daí que você vai ouvir o testemunho da sua conversão, que é muito forte, né, da cura dele, que ele era desenganado. Qual é o seu telefone? 41? 99876-6767. Esse é o meu WhatsApp. Tá aí, ó, o número dele no chat aí. E aí, eu mandei pelo YouTube da missionária Raquel. Você entra em contato com ele, adquire, ele vai enviar, tem o correio aqui na frente, ó. É rapidinho. Ele manda hoje mesmo. Você faz o Pix e ele já te envia o seu pendrive. Você vai ouvir louvores sacros, louvores lindos, e você vai ser tremendamente abençoado por Deus. Amém? Amém. Agora, cantor Aládio, vamos pro testemunho para nós concluir. Desenganada Medicina. Inclusive no meu canal, se os irmãos entrarem lá e colocar assim, cantor Aládio Camargo, e o título lá é Salvo pelo Rádio. Aí o pessoal vai falar... por isso que ele ama a rádio. É ele que faz os meus programas de rádio também. A gente tem programa de rádio de São Paulo, Minas Gerais e várias rádios online e lá na Amazônia, Peru e Brasil. Então, daí a pessoa, né, que é muito santarrão pode ver que lá fala, nossa, que blasfêmia, né? O rádio vai salvar o cara. Não, é que isso aí é para criar polêmica mesmo, irmão. Porque daí você ouve um título lá só pelo rádio, né, dá uma curiosidade na pessoa, a pessoa vai lá para ouvir. Mas tá gravado lá o testemunho em vídeo. Inclusive eu tive participando do programa do meu amigo Vanderly Macedo lá no FM aqui, a Líder FM. E a gente gravou o testemunho e tá lá, mas eu vou contar também aqui, né? Sim. Para os irmãos, que eu tinha 7 anos de idade, irmão. 7 anos de idade, quando fui desenganado pela medicina. Os médicos mandaram eu para casa juntamente com a minha mãe. Minha mãe já tinha corrido para tudo que é lugar, pastor. Para o médico, benzedeira, macumbi, tudo que você imaginar. Menos aos pés de Jesus. Aí, um dia, né? Eu estava lá deitado na minha cama, raquítico. Entendeu? Pode ver que hoje até ficou... Eu estava vendo esses dias, ficou até sequela. Você já viu gente com o braço fininho assim, igual eu?
Eu falei, pastor, se o pastor coloca relógio no dele ali, fica chique, no meu fica feio. Tem um bracinho de pombo. E aí, já por causa dessa doença que eu tive na época, irmão, bem raquítico, não comia nada, tudo que comia vomitava, até água, né? E aí, o médico não conseguia achar a solução, fazia exame, não aparecia. E aí o médico achava que era aquilo, aquele outro, pegava e dava o remédio. Eu acho que o diagnóstico é isso aqui e tal, que a medicina não tinha o avanço que tem hoje, né, na nossa época. Que uns equipamentos, né, que... E embora também essa doença, eu creio até, pastor, que nem por mais que tivesse, né, a medicina fosse forte na época, não ia aparecer, porque essa doença acho que Deus até permitiu para que eu viesse a conhecer a Jesus. Porque tem luta, tem caminho que você passa que te leva realmente aos pés de Cristo, né? E aí, estava ali, né, já fraco, não conseguia nem se levantar. E aí um dia morávamos numa casa muito simples, chão batido ali de barro e uma casinha de madeira que não tinha nem aqueles vigotezinhos, você via do outro lado, de dentro você via para fora, de fora para dentro. Quando chovia, goteirava mais dentro que fora. Eu costumava dizer que goteirava lá fora e chovia lá dentro. Aí, pastor do céu, aí naquela fraqueza, né, e nisso apareceu uma criança lá, um menino com um radinho da motorrádio, do tamanho do celular, assim, a pilha, e eu nunca tinha visto rádio, nem ouvido falar. E aí eu achei bacana, né, aquele aparelhinho que falava, que tocava música. Aí com muito sacrifício a minha mãe pediu pro menino emprestado, ele deixou emprestado por 3 dias lá em casa. E eu ficava lá ouvindo rádio, ouvia uma música aqui, ouvia outra música ali. Sempre gostava muito de ouvir música. Aí, de repente, eu peguei e parei em uma música que era um louvor chamado Ao Pé da Cruz, com Débora e Ireni. Era do disco Provas de Amor e tinha esse hino aí. Ao pé da cruz achei-me ajoelhada e tão amargurada, tal cena encontrei. E aquilo falou no meu coração, eu comecei a chorar. E logo após aquele louvor, o missionário que estava fazendo aquele programa falou assim, ó, você que está enfermo em cima de uma cama, eu vou estar orando por você agora e Deus vai fazer um milagre na sua vida. E você agora, vou soltar uma música, durante a música você coloca um copo de água sobre o rádio, eu vou estar orando, ungindo, e essa água vai se transformar em remédio, o sangue de Jesus vai transformar essa água em remédio e você vai tomar e nunca mais essa doença vai te afetar. E eu com aquela ânsia, né, de ficar são, curado, fiz aquilo que aquele pastor falou, peguei o copo de água, o copo de água era maior que o rádio, e aí eu, com medo de estragar o rádio, eu fiz ao contrário, em vez de colocar o copo em cima do rádio, eu coloquei o rádio em cima do copo, igual o celular aqui, ó. Ele terminou de orar, falou que era para tomar o copo de água, eu tomei, pastor do céu, foi a mesma coisa de você arrancar meu Deus, sabe aquela angústia da morte que vivia na minha vida, aquilo me deu assim um frescor, e um frio assim na espinha, e aquela doença saiu na hora. E eu que não tinha fome nem sede, na mesma hora tive fome e sede. Aí eu pedi para minha mãe um chá, uma água, ela me deu. E aí eu fui lá em cima da geladeira, ficava uma caixinha com os remédios que eu tomava, eu peguei aqueles remédios e joguei no terreno assim. Aí a minha mãe pegou uma varinha de marmelo em cima também, que ela deixava em cima da geladeira, que naquela época os pais tinham uma varinha de marmelo. Mas por que de marmelo? Porque você podia bater que a varinha não desmanchava. Você se desmanchava de chorar, mas a varinha não. E quando ela pegou, pastor, aquela varinha, eu olhei para ela bem firme e falei, a senhora pode me bater do jeito que quiser, mas eu não vou precisar tomar mais essas porcarias aí, porque um homem chamado Jesus acabou de me curar. E quando eu falei isso, as lágrimas começaram a rolar na face dela, e ela, desviada dos caminhos do Senhor, lembrou, falou, nossa, eu fui para tantos lugares e a cura estava dentro da minha casa. Mas ela, pastor, não cria que Deus ia me curar, porque ela se sentiu, como ela estava pecadora, que se ela pedisse algo para Deus, Deus ia fazer o contrário para se vingar dela. Olha o pensamento, pastor. Religioso, né? É. Pensamento religioso. Ela falou, não, eu pequei contra Deus, então Deus não gosta mais de mim. Se eu pedir algo para Deus, Deus vai fazer o contrário, porque eu não estou obedecendo, né, a palavra dele. Pois, mesmo desta forma, Deus provou que amava ela, me curando, me salvando. Para o pastor ter ideia, acho que 1 ano ou 6 meses, pastor, antes dela falecer, que ela voltou para Jesus.
Meu Deus. A minha mãe, irmãos, ela nunca foi assim de sair de casa, nem nada, não aprontava nem nada, mas não ia na igreja. Ela não ia na igreja, não, sabe? Então não era uma mulher assim que fumava, bebia, não. Ela só se achava que ela não era digna de pedir nada para Deus. E aí a minha sogra, né, a irmã Raquel, sempre ia lá, aconselhava ela, orava por ela. Até que um dia, pastor, eu me emocionei muito, porque eu fui almoçar na minha mãe, e aí a minha mãe olhou firme para mim assim, pastor, assim, falou assim, agora eu não sou mais a sua mãe. Você acredita? Nossa, aquilo eu peguei e fiquei, né, paralisado com aquela palavra. Como assim não é mais minha mãe? Aí ela falou para mim assim, agora eu sou também tua irmã, pai do Senhor. Até hoje eu choro quando eu lembro disso, porque ela falou que ela teve um encontro com Deus. E aí uns dias antes dela falecer, a minha esposa sonhou que a minha mãe falou, acho que Deus vai recolher tua mãe. Porque Deus mostrou ela bem de branquinho e varrendo a casa. Ela estava limpando a casa. E eu falei, por que a senhora está limpando a casa? Ela falou, porque eu vou viajar. E aí, você vê, né, que lindo. E o meu padrasto também, que era um coração duro assim, hoje está firme, está congregando na Igreja Deus é Amor, fazendo campanha, você vê, né? Tudo. E outra, pastor, eu nunca se empreguei para eles, nunca exigi que fosse na igreja nem nada. Eu vivi o meu evangelho, o meu jeito de ser, ia na igreja, orava, buscava, jejuava. Eu fazia a minha parte. E eles viam aquilo em mim. E automaticamente, através do meu testemunho, eu consegui ganhar os meus pais para Jesus. Graças você vê que bênção. Você vê, irmãos, um rádio. É por isso que a gente investe em rádio, né? Muita gente já falou para mim sair do rádio. Mas a gente tem um programa de rádio que eu tô lá, já teve a oportunidade de ver os nossos ouvintes lá em Fortaleza. No Amazonas agora os índios estão nos ouvindo e amam ouvir os nossos programas. Estão aprendendo a Bíblia, né? Através das pregações. E eles gostam muito do programa. E o cantor Aládio foi alcançado por uma voz, né? A voz de Deus através do irmão que mandou. O programa Voz da Libertação. Né? Eita, glória. É o nome do programa. E a gente acredita muito, né, na rádio. E graças a Deus, desde criança, teve um encontro com Jesus ali, foi curado da enfermidade e está firme com Jesus até hoje. Teve a oportunidade de ver a mãe ser salva, o padrasto ser salvo e tem uma família abençoada. Você vê que benção, né? 7 anos de idade eu tinha, hoje eu tô com 50 e nunca me desviei, viu, irmãos? Nunca. Claro que a gente fica fraco na fé, assim, às vezes você vai menos na igreja, busca menos, tal, mas de desviar, e eu mesmo não conheço o mundo, graças a Deus, né? Nunca. Quando eu era criança, pastor, antes de eu me converter, então hoje eu não posso dizer nunca fumei, nunca bebi, porque como os meus pais não eram crentes, quando eu não conhecia o evangelho, eles fumavam, aí eu pegava bituca de cigarro e fumava. Eles bebiam. Nossa, eu gostava de tomar aquelas pinga com limão e açúcar que você não tinha ideia. Que o meu padrasto fazia, ele comprava aqueles velhos barreiros na época, que fazia eu pedia, né? Eita, tempo do velho barreiro. E do velho barreiro. Aí ele com dó me dava um copinho assim, um pouquinho. E pior que eu gostava, você vê, né? O perigo que eu tive, pastor, de me viciar, né, no álcool. Ser um alcoólatra. Isso. E Deus foi e me separou. Ele falou assim, não, antes que ele entre no mundo, eu vou trazer para minha presença. E graças a Deus, sabe? Deus até hoje, assim, estamos firmes, graças a Deus. E é só agradecer a Deus, né, pastor? A gente tem as lutas da gente, que é bíblico, né? Jesus mesmo falou que no mundo a gente teria aflições, mas que era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós iríamos vencer também. Então, amém. Estamos fazendo isso aí. Amém. Glória a Deus. Irmãos. Aí Deus colocou o pastor Carlos na minha vida, irmãos. e é tremendo, né? É tremendo. É um negócio legal aqui, irmão. Vou falar um testemunho rápido. Os irmãos não sabem, mas eu perdi um emprego por causa do Carlinhos, mas hoje, graças a Deus, sou sustentado pelo Carlinhos. Você vê que bênção? Graças a Deus, Deus arrancou do emprego. Agora ele é dono do negócio dele, ó. Deus usou ele para me tirar do emprego e hoje, né? Que bênção. E graças a Deus. Irmãos, nós vamos concluir, porque às 16 horas nós vamos ter outro podcast com o Hudson Ferrari,
sobre maus hábitos. Você não pode perder o próximo podcast. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do cantor Aládio Camargo. Quero te dizer também, não esqueça de nos ajudar na obra. Está fixada aí nos comentários. Nós estamos até dia 10, irmãos. São muitos desafios. Tem os programas de rádio que tem que acertar essa semana. A gente tem os missionários, tem os colaboradores e tem muita coisa para ser feita. E tem a igreja que está lá sendo reformada para inaugurar quarta-feira, que nós vamos comprar o forro, 4 ventiladores e cadeiras e envie a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. O cantor Aládio vai estar dando as considerações finais e orando pelas nossas vidas. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concedeu, porque se nós estamos aqui é pela vontade de Deus, que nada acontece sem ser da vontade dele. E eu espero, né, que venha essas palavras, tanto minha como do pastor, esses testemunhos, venha falar com você de alguma forma. Não sei como que você está hoje, pelo que você está passando, mas eu sei te dizer que Deus, ele não prioriza ninguém. Todo aquele que vai a ele, de maneira alguma, ele lança fora o que está escrito na palavra dele. Então, se você quiser ser beneficiado por algo da parte de Deus, venha até ele neste momento, que nós estaremos orando por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em teu santo e bendito nome, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder estar aqui nesse podcast. Sim, meu Deus. A Hora da Profecia, com meu amigo pastor Jesus. Carlos Cardoso. Abençoa também, Senhor, o Guilherme, a Eduarda, Pai e filha do pastor que está cuidando também daqui. Abençoa esse lugar, Pai, que tudo aqui seja para a honra, glória do teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. O Guilherme vai saber encerrar ali? Corta pro pastor aqui que eu vou aí, Guilherme. E encerra no Instagram. Os irmãos estão aí no Instagram também. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. 16 horas, estaremos aqui firme e forte com o Hudson Ferrari para mais um podcast. Encerra aqui no Instagram aqui, Guilherme. É só apertar o xizinho ali.